Vamos lá? Vamos lá? Produção. Roda a vinheta. O preço do aluguel subiu em média. Os atiradores chegaram num táxi e abriram O fogo atingiu uma área equivalente ao tamanho de 435 campos de Câmeras de futebol. segurança registraram a última vez que mãe e filha foram vistas antes de subir. Imagens de segurança mostram o veículo dando ré, invadindo a porta da igreja. O veículo capota. Em seguida, os criminosos saem com fuzis e atiram. Brasileiros de diferentes perfis caíram na promessa de lucros fáceis. Flagrante foi registrado pelo helicóptero da Record. Segundo o governo, o valor devido ultrapassa os 370 milhões de reais. Se levanta e o agressor parte pra cima dela. Uma cena triste e cruel. Em poucos minutos, os criminosos conseguiram driblar o sistema de segurança do aparelho. Imagens mostram dois homens invadindo a loja. O homem tentava levá-la à força até o carro. As explosões começaram ainda de madrugada e transformam a região no maior escudo humano da história. E se? E se você pudesse trocar as coisas que houve? E se você pudesse fazer diferente? E se ao invés de tristeza, alegria? E se olhar para o fim de mais uma semana já te faz pensar as mesmas coisas, a mesma vida? E se na sexta-feira você trocar o barzinho pela sessão do descarrego? E se encher de algo que a rua não conseguiu te completar? E se no sábado você pular da cama e investir em algo útil, algo que literalmente traga resultado? E se você pudesse ter a resposta para aquela pergunta que todo domingo você faz sentado na cama? E se eu fizesse diferente? E se eu pudesse enxergar a vida como ela realmente é? E se eu tivesse uma nova chance? E se existisse alguém além? E se na sua mão tivesse um pincel e a sua vida fosse um quadro? E se o domingo fosse para a vida ser a cores? E se você olhar para tudo que tem acontecido contigo e dizer: pare, se parar a dor do luto, se parar a miséria, se parar as dívidas, e se houvesse restauração para toda essa ruína? E se você descobrisse o segredo para uma vida de sucesso? E se você olhasse para o problema e visse além? E se você parar e pensar: quem é maior, o que eu estou vivendo ou aquele quem eu vou encontrar nesse dia? Ou melhor, nesta noite? Nossa, por que você diz tantas vezes "e se"? A expressão "e se" geralmente significa "e caso" ou "e que aconteceria se". Usar "e se" pode ser uma forma de preparar para uma possibilidade como "e se amanhã esfriar?". Leva um agasalho. O que mais desperta a curiosidade é: e se Jesus, quando levado ao pináculo do templo, tivesse aceitado a proposta do diabo? E se ele tivesse escolhido o mundo ao invés de seus habitantes? O prazer do poder ao invés da humilhação da cruz? E se, com tudo isso acontecendo, o que seria do Templo de Salomão? O que seria de mim? O que seria de você? E se você tomar uma atitude e vir ao templo neste final de semana, independente do que fez ou de quem seja, sem medo, sem acusações, sem preconceitos, só você, sem interesse, sem ser sincero. E se ao invés de assistir a mais uma agenda, como você assiste a mais um noticiário? E se a sua decisão é acompanhada de uma atitude, acha mesmo que você continuaria na mesma? E se... Aliás, vem e vê.